Carta aos Romanos, capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou o Eterno seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O Eterno não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabes o que a Escritura diz de Elias, como fala ao Eterno contra Israel, dizendo: Eterno, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobrarão os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: o Eterno lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não veres, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os iniciar o estímulo de imitar. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para que se de alguma maneira possa iniciar ao estímulo de imitar os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fosses enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse exaltado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se o Eterno não poupou aos ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade do Eterno, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, que permaneceres na tua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é o Eterno para os tornar a enxertar. Porque, se tu fosses cortado do natural zombuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu os tirar os seus pecados. Assim que quando ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação do Eterno são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes ao Eterno,
mas agora alcançasses misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque o Eterno encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência do Eterno! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Eterno? Ou quem foi o conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.